Na trajetória de todo estudante está o tornar-se um poeta. Se você quer ser um bom estudante, terá que tornar-se um poeta, inevitavelmente. Aqui é o professor Mário, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ler então aqui este texto, certo? Como tornar-se um poeta, e eu vou comentar aqui com vocês, tá? E vamos ver se é verdade isso, se vocês concordam que é necessário tornar-se um poeta, mas um bom poeta, quem sabe alguém pergunte, e vamos ver se é necessário, se só uma pessoa capaz de produzir versos camonianos está apto aos estudos, certo? Continuamos aqui. Está ao tornar-se um orador e um dialético também. Vejam como a coisa fica mais grave ainda, logo em seguida. Né? Não é só aprender alguns conceitos, um conteúdo, como o pessoal diz aí, aprender o conteúdo, saber memorizar, saber reproduzir aquilo que o professor disse. Bom, não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? E aí eu justifico. Pois o estudante precisa de todas as ferramentas para se tornar um intelectual de pleno direito. Todas as ferramentas do estudo, da investigação, certo? Todas as ferramentas intelectuais. E calha de serem essas ferramentas as ferramentas do poeta, as do orador e as do dialético, ou cientista, ou filósofo, tá? Também as do aritmético, do geômetra, do músico e do astrônomo. Também essas ferramentas, né? Tudo isso é necessário, mas eu poupei vocês aqui dessas outras coisas que nós devemos ser, certo? Continua o texto. Mas antes vem a poesia. Então a poesia começa pela poesia. Tu tens que te tornar um poeta. Tens que te fazer poeta. Tens que ser um Camões Júnior, tá? Se tu queres progredir nessa coisa dos estudos, tu realmente queres progredir, tá? Vamos ver o que isso significa. Em primeiro lugar, entenda que você precisa tornar-se um poeta mesmo que não publique um verso sequer na vida. Admitidamente, você precisará arranhar alguns versos para pelo menos ter noção de como se os produz. Então, veja bem, o que eu estou dizendo aqui? Meio confuso. Não é, tá? Eu estou dizendo o seguinte, não precisa publicar versos, então não é nesse sentido. Já podem ficar calminhos aí, né? Podem já tomar aquele chá para ficar calminho, certo? Não precisa publicar livros, não precisa te expor, não precisa te mostrar, né? Mostrar os teus versos, agredir talvez a humanidade com os teus versos. Não precisa disso, tá? Mas tu vais precisar saber produzir versos, né? Pelo menos, sabe, aqueles que os escritores engavetam porque consideram indignos de publicação, pelo menos esses, tá? Sabe, aqueles que depois viram bolinha de papel, né? E o escritor fica ali tentando acertar o lixo com elas. Pelo menos esses aí tu tens que saber produzir. Então tu tens que saber produzir, agora falando de modo mais sério, um decassílabo, um octossílabo, um sáfico, que é outra coisa, já é questão de ritmo. Tá? Tens que saber produzir um alexandrino, tá? Tens que saber o que é uma cesura, tens que saber o que é uma redondilha maior, uma redondilha menor. Tudo isso tu tens que saber, não só na teoria, tá? Porque daí seria também aquele negócio do conteúdo, né? Hoje em dia, eu sei o que é uma redondilha maior, é um verso de 7 sílabas poéticas. Tá? Beleza, faz aí. Daí não adianta. Por isso a ênfase aqui deste texto. Tens que te tornar um poeta. Um poeta é quem? Quem é um poeta? Aquele que produz versos, que sabe produzi-los. Então não adianta dizer, eu olhei aqui, né, uma redondilha maior de Camões, eu identifiquei, sim, tá aqui, ó, 7 versos poéticos. Tá, mas faz, porque fazer é diferente, tá? Mesmo que tu consigas identificar, muitas vezes nós conseguimos identificar,
mas não conseguimos produzir. Na hora requer um novo tipo de empreendimento, um novo tipo de atitude para criar, mesmo que na teoria tu consigas fazer. Então, tu tens que te fazer um poeta, tens que produzir um verso, tens que produzir mais do que um verso, tens que produzir um soneto, no mínimo, tá? Porque também não é só um verso. Ah, não, eu sei, é um decassílabo heróico, um decassílabo sáfico. Sim, tá, mas agora coloque esse decassílabo, né, na forma de um soneto, também sem saber fazer isso, tá? Sim, é óbvio, tá? Tu não precisa fazer um bom soneto, seria melhor que tu fizesse um bom soneto, mas não precisa fazer um soneto tão bom que mereça ser publicado. Seria bom também tu fazeres um soneto que merecesse ser publicado, porque nós estamos precisando de bons sonetos, certo? Mas isso não dá para cobrar isso, tá? Não dá para cobrar porque aí entra a questão do talento. Algumas pessoas recebem o talento de poeta, tá? Não adianta, a pessoa pode treinar a vida inteira, se ela não teve o dom, se ela não recebeu o dom de nascença, digamos assim, se ela não recebeu o gênio de nascença, né, o gênio do poeta, ele não vai conseguir produzir versos dignos de serem publicados, realmente dignos, né? Tem aquelas pessoas que são meio cabeça dura, que publicam versos mesmo que os versos não merecessem, né? Isso acontece. Então tem papel, a fartura aí para essas coisas hoje em dia, tá? Antigamente não era assim, certo? Mas vamos voltar ao texto. Mas isso não é o mais importante. Então, ter noção, arranhar alguns versos para saber como se os produz, isso ainda não é mais importante. Há algo mais importante ainda. Não que não seja importante esta última coisa. Tu tens que saber produzir os versos no decassílabo, num soneto, tá? Numa oitava. Tens que saber produzir isso. Uma oitava camoniana, entre aspas, ou italiana, tá? Tens que saber isso. Tem que saber produzir, não só identificar. Mas isso ainda não é o mais importante. O mais importante, continua o texto, é você ser capaz de pensar como um poeta. Obviamente, para isso, você precisa conhecer a poesia. Sim, você precisa conhecer a poesia. Poesia é tudo que se cria. Abre parênteses aqui. Isso é o que quer dizer a palavra grega. A palavra grega poiesis, o verbo, né, poien, se não me engano aqui, né, me perdoem se eu estiver errando o verbo no seu formato mais básico, certo? Mas é daí que vem poesia, né? Poiesis. Criar. Qualquer criação. Pode ser até uma criação material. Um objeto físico. Nas origens do termo poderia ser isso, tá? No grego, né? No grego, enquanto a língua estava viva, poderia ser isso, tá? Hoje em dia nós usamos a palavra só para as criações da imaginação, né? Da imaginação poética, tá? Isso quer dizer a palavra grega, né? Então, é tudo que se cria com as palavras. Então, nós criamos com as palavras. Vejam que interessante isso, né? Nós não só criamos pegando um pedaço de pau e pregando em outro pedaço, e de novo em outro pedaço, até que se forma uma mesa, se forma um armário, se forma um roupeiro, tá? Isso aí é criar. Por exemplo, pega um pedaço de pau e prega no outro, tá? Ou parafusa no outro, tá? Coloca ali as buchas, etc, etc e tal, né? As articulações, coloca as prateleiras ali, tá? Né? E sai um roupeiro, um armário. Isso é criar. E com as palavras? Bom, nós também pegamos várias palavras, colocamos uma palavra junto da outra, articulamos com as, digamos assim, com os parafusos e com os pregos da linguagem, né? Podemos chamar assim as conjunções, por exemplo, as preposições, articulamos tudo, né?
fazemos um texto, um discurso e, bom, saiu ali uma criação, né? Saiu uma poesia, algo que foi criado por meio das palavras, né? Um discurso é o produto das palavras e há vários tipos, assim como com madeira nós produzimos vários objetos diferentes com várias funções, uma cadeira, uma mesa, um armário, uma despensa, certo? Um navio. Com as palavras nós produzimos vários gêneros de discurso, tá? O que se cria com as palavras, tá? Mais do que discursos agora, eu vou colocar um outro conceito. Mundos, é claro, mas mundos imaginais. Então, por trás de um discurso ainda há outras coisas. O que? Mundos imaginais, né? É isso que as palavras se endereçam para nós, né? Se endereçam à nossa imaginação e à nossa inteligência, tá? Essas duas faculdades da alma que andam muito juntas, tá? Mas primeiro vem a imaginação. Primeiro nós temos que imaginar aquilo que as palavras dizem, montar, digamos assim, um cenário, né, com a imaginação, para depois a nossa inteligência, vendo esse cenário interiormente, ela capte, né, um sentido mais geral, né, um sentido profundo daquilo e pronuncia as palavras, né, inteligíveis, pronuncia os conceitos da inteligência, tá? Mas então, nós produzimos mundos imaginais, né? É isso que é um texto, é isso que é um conto. Se você pegar um conto lá do Machado de Assis, como A Cartomante, então ali é o que? O que é aquele conto, né? Que é um texto, que é um discurso produzido com palavras articuladas, como se fossem madeiras articuladas num objeto físico. O que vem daquilo? É a mesma coisa, só que é um mundo imaginal, né? É aquele conjunto de palavras, não é só para nós ouvirmos o som, não é só para nós decodificarmos um sentido básico geral, para nós imaginarmos toda aquela narrativa, né? daquele homem que, então, né? Daquele homem que está traindo, né, o seu melhor amigo com a esposa dele, né? Então, e aí todos os temores, todos os percalços que acontecem na história até o seu desfecho. Não vou dar spoiler aqui, tá? Leiam lá, querem saber, certo? Mas é muito interessante, é preciso imaginar. É um mundo imaginário. Tá? Nós temos que imaginar a história a partir das palavras do discurso montado, né, elaborado por Machado de Assis. Tá? Continuando aqui. Em mundos imaginais nós habitamos. Vejam bem. Pois não habitamos no mundo real, apenas buscamos isso. O que vocês acham? Não habitamos no mundo real. Não habitamos no mundo real. Sim, eu estou aqui no mundo real, estou no meu quarto, assistindo a este vídeo, tentando entender aonde esse professor, esse cara aí quer chegar. Claro, eu estou no mundo real. Não, tu estás no teu quarto, que é um pedacinho minúsculo do mundo real. É isso que eu quero dizer. Bom, tu estás, né, dentro do mundo real como um pequeno peixe está dentro do oceano. Sim, mas o peixe não está em todo o oceano, está numa pequena porção daquele oceano. E nós estamos numa pequena porção do mundo real, tá? Então, assim, a nossa participação, nossa captação do mundo real é muito pequena, né? Parece que é isso aí mesmo, né? Então, vamos continuar. Duvida? Continua o texto. Então, responda. O que você sabe sobre o mundo real? Conhece tudo que ele contém? Ninguém é capaz disso, né? Materialmente, menos ainda, nem mesmo intelectualmente, nem ao modo geral. Nem de modo geral nós conhecemos todos os tipos de coisas que existem. Que é o que diz o texto aqui. Tanto em termos gerais como em termos de indivíduos, né? Em termos materiais, tu conheces cada
pessoa que existe atualmente vivendo? Não. Né? Nem vamos colocar todos aqueles que já viveram, que é impossível que tu possas conhecer, tanto aqueles que vão vir a viver no futuro distante. Né? Então, beleza. Nosso conhecimento da realidade é muito pequeno. Ainda assim, por causa da inteligência que nós temos, que nos foi dada, nós somos capazes de ter uma boa noção do que está acontecendo ao nosso redor. Né? Nós não vivemos completamente às escuras como os animais. Né? Os animais têm uma captação da realidade via os sentidos, os 5 sentidos, aqueles que têm os 5 sentidos desenvolvidos, mas é menos ainda que nós, porque nós temos noção, nós podemos fazer previsões do que há para além, né, do pequeno lugar que nós estamos neste momento. Nós temos memória, nossa memória é muito maior que a dos animais, então nós sabemos muitas coisas que provavelmente estão acontecendo, lugares que nós podemos ir porque nós já estivemos, lugares que nós podemos ir porque nós podemos tomar um transporte para lá. Tá? Nós temos uma noção muito grande da Terra, né? Dos lugares da Terra, principalmente hoje em dia, mas é um conhecimento muito virtual, tá? Um conhecimento genérico, não um conhecimento material de tudo, certo? Vamos continuar. Conhece seus anjos e seus monstros? Bom, então ainda aquelas coisas, né? Anjos, realidades incorpóreas. Tá? Que conhecimento nós temos disso? Alguns nem acreditam que existe. Aqueles que acreditam, pouco, imagino. Talvez tenha notícia de que eles existem. Talvez reze. Mas não vai muito além disso, né? No caso da maioria das pessoas. Claro que não, continua o texto. Nenhum homem é capaz de abarcar tanta informação, nem de captar, nem de ter contato. Quanto mais ainda absorver, assimilar, memorizar, guardar. Só Deus vive no mundo real, pois o criou. E mais ainda, né? Deus abarca sim o mundo real. Né? Deus não está dentro do mundo criado, mas fora, além. E o mundo está em Deus. Né? Senão não existiria. Se Deus é a realidade máxima e última, o mundo tem que estar nele de alguma forma misteriosa para que ele continue existindo. E ele tem que continuar existindo porque Deus quer que ele continue existindo. Tá? Então, Deus vive, entre aspas, no mundo real. Eu estou fazendo uma frase aqui, obviamente e voluntariamente imprecisa, tá? Mas é isso, só Deus vive no mundo real, tá? Mas e nós? Nós vivemos em nossos sonhos. No nosso mundinho mental, né? Sim, nosso mundo mental abarca, entre aspas, muito mais do que o lugar em que nós estamos agora. Eu estou aqui na sala de gravações do Instituto Hugo de São Vítor e, bom, eu tenho aqui, né, um pequeno grupo de objetos que eu posso captar diretamente neste momento. Tá? Mas na minha mente, várias outras coisas eu sei que estão acontecendo, que existem para além desta sala aqui, tá? Que elas existem, que elas estão vivas, que elas estão se movendo, que elas estão mudando. Eu sei tudo isso, tá? No meu mundo mental, mas não estou captando isso. Vamos lá. Onde é que nós vamos chegar, né? E está bom viver no nosso mundinho mental. Porque essa nossa mente é grande, apesar de não abarcar nem de longe o mundo todo, ela é grande em relação a dos demais seres viventes que nós vemos, percebemos. Só que é o seguinte, esse mundo de sonhos pode ser pobre ou rico. Tá? Então no mundo dos sonhos também, né? Eu coloco o mundo dos sonhos mais do que simplesmente a mente, porque nós podemos ainda projetar, né? Nós podemos criar coisas que não existem na nossa imaginação, no nosso sonho pessoal. Nós podemos projetar a nossa vida, né? Nós podemos ter, então, sonhos para o futuro, tá? Algo que nós queremos nos tornar, vir a ser. Nós podemos até projetar coisas para um cenário maior, como a nossa família,
até para a sociedade, se nós estivermos em alguma posição de poder ou queiramos estar no futuro também, né? Podemos criar, né, imaginar um mundo futuro e trabalhar pela existência daquele mundo, né? É bom ter o pé no chão quando nós fazemos isso, né? Muita gente hoje em dia já não tem mais o pé no chão. Ao imaginar esse futuro, ao sonhar com o futuro, né, que todo mundo quer que seja melhor, obviamente está na natureza do homem, está na sua vontade querer o melhor, né, querer que as coisas melhorem, que aquilo que está ruim seja bom e que aquilo que está bom seja ótimo. Está na nossa natureza isso. O problema é que nossa capacidade de novo, nossa capacidade de abarcar, né, toda a realidade, a complexidade do real não é muito grande, tá? Então nós temos que nos conter ao fazermos esses sonhos para o futuro, ao projetarmos o futuro de muita gente, a qual nós nem conhecemos. Isso seria prudência. Então, continuamos, tá? Será pobre se formos poetas com crise de abstinência? Então, todos nós somos poetas. Vem isso em nossos sonhos, em nossa capacidade de sonhar, de imaginar, né? Mesmo que nós não coloquemos por escrito em versos esses nossos sonhos, tá? Essa realidade ficcional que pode ser formada na nossa mente, na nossa imaginação, todos nós somos um pouco de poeta, tá? E nós podemos ser poetas pobres ou ricos, não em dinheiro, em capacidade de imaginação, né? Então, podemos ser poetas com crise de abstinência. Ou se nos vamos esconder no mundinho seco e oco da lógica, tá? Então, nosso mundo será pobre se nós formos poetas com crise de abstinência, ou se ao invés de nós termos, né, e treinarmos e procurarmos exercitar e expandir a nossa imaginação, nós vamos nos refugiar no mundo da lógica também, certo? O homem que vai, né, que salta por cima dessa formação poética, imaginativa e vai direto para a lógica, é alguém que vai se esconder nesse mundo seco e oco da lógica, tá? Vamos continuar. Somos feitos da mesma substância que os sonhos, escreveu o bardo máximo da Inglaterra. Já aviso aqui, Shakespeare. Vai vir alguém perguntar. Não sei quem é o bardo máximo da Inglaterra, quem é o maior poeta inglês. Shakespeare. Então, somos poetas. Somos poetas. Tá? Não tem nem como fugir disso. É da natureza humana. Nós não somos só animais racionais. Até porque para sermos racionais nós precisamos da imaginação, já diria o próprio Aristóteles, que formulou esta máxima. O homem é um animal racional. Então, também, para além de sermos racionais, somos poetas, formuladores de sonhos, sonhadores. Tá? Nosso maior poema é a alma e o que nela cultivamos. Se somos capazes de poetar como os bons poetas, ao menos imaginando, tá? Então, bom poeta não é só aquele que imagina coisas excelentes, né? Que é capaz de pintar, né, na imaginação, cenários, paisagens, cidades arquitetonicamente belas, cenas da vida humana. Não é só aquele que é capaz de imaginar, é aquele que é capaz de jogar tudo isso em versos, né? Em versos linguisticamente belos também, tá? Mas se nós formos bons poetas, ao menos na imaginação, ao imaginar, vivemos do mundo mais rico, mais cheio e igualmente mais próximo do mundo real de Deus, tá? Então, como é que eu chego mais próximo do mundo real? É apenas por meio da lógica e da dedução e dos conhecimentos conceituais e analíticos? Não, é muito pelo contrário, antes pela expansão da imaginação. Temos que ser capazes de imaginar mais coisas para que nós sejamos capazes de conhecer mais coisas.
tá? E para nos instalarmos melhor na realidade. Então, se nós não conhecemos as possibilidades humanas, tá? de vida com sentido, numa sociedade, na natureza, então nós não somos capazes de imaginar uma vida decente para nós mesmos. Nós vamos imaginar uma coisa muito seca, pobre, óbvia, infértil, tá? É isso que vai acontecer. E daí vem muitos problemas mentais, muitas doenças mentais até. Existe uma depressão imaginativa. A pessoa não é capaz de imaginar como sair de um buraco que ela se meteu. Então isso já é uma coisa. Eu me meti num buraco, estou muito triste aqui, muito insatisfeito com as minhas decisões, com aquilo que eu fiz. Tá, então agora tenta imaginar uma saída daí. Não consigo. Porque a tua imaginação não foi cultivada. Tá? Não é porque tu não tem conceitos racionais bons. Também pode ser isso, em alguma medida. Mas é muito mais porque tu não consegues imaginar um futuro, uma saída de um lugar ruim, triste, obscuro, frio, úmido, certo? Para um lugar com sol, um lugar ao sol, certo? Um lugar onde tu te encaixes, onde tu sintes que o teu coração vai estar contente ali. Pois o que é a criação senão um sonho dele? Então, aquele conceito, a criação como um sonho de Deus, uma imaginação, algo que ele imaginou e quis. E quando Deus quer, aquilo acontece. Não é tanto, para nós não é assim, a não ser que nós tenhamos um certo delírio de grandeza, que é o delírio só. Então vamos terminar aqui, já está ficando meio longo. Assim, para ser um poeta, deixe-se preencher dos sonhos dos outros poetas sem medo. Eles não vão tirar a sua liberdade ou tolher a sua capacidade imaginativa. Alguns podem pensar isso. Se eu ler muito a poesia dos outros, eu não vou conseguir imaginar com os meus próprios miolos, com a minha própria cabeça. Não, é o contrário, pessoal. Vocês não vão conseguir sozinhos. Não tentem fazer as coisas sozinhos. Eu não preciso de professores, eu não preciso ler os outros autores, não preciso ler muitas coisas, só um autorzinho ou outro ali que eu gosto. O resto eu não preciso, eu não gosto. Não. Não funciona assim, tá, pessoal? Pelo contrário, sonhando com os grandes poetas esses sonhos muito reais, você se tornará um deles, um dos poetas, E um verdadeiro estudante. Então faz parte. Nós lemos a poesia, nós lemos os poetas para nos tornarmos mais como eles. Quer nós publiquemos versos, quer não. Não fazer isso é exilar-se para a terra triste e murcha dos meros sentidos e dos sentimentos egoístas. Sem poder imaginar, nós vamos nem ter a famosa empatia moderna, ou simpatia, empatia. Não vamos conseguir imaginar a vida dos outros, o sofrimento do outro. Isso nos torna até meio psicopatas, certo? Ou sociopatas, se quiserem. Não ser capaz de imaginar o sofrimento do outro, vendo o cara ali, sei lá, chorando, cabisbaixo, entristecido, nós vemos muitas vezes, mas não sentimos nada, porque não somos capazes de imaginar. Mesmo que o cara nos conte qual é o problema dele, nós não conseguimos imaginar estar naquela situação. Isso é se colocar no lugar do outro, etc. É imaginar. Tu não vai simplesmente, agora eu vou sair daqui da tua vida, que eu vou entrar na tua vida, e aí eu vou entender a tua situação. Não, tu vai se imaginar. Assim como para ler o dilema do Hamlet, tu pode assistir à peça encenada, ou tu pode ler só ali os diálogos, imaginar o contexto, imaginar o cenário, e aí tu vais entender o dilema do Hamlet. Se tu imaginares direito, se tu tiveres a imaginação desenvolvida. Certo? Assim, e assim tu vais fazer com as pessoas reais também. Nunca vais conseguir imaginar a vida do outro, como ele chegou aonde está, o dilema dele, o problema dele, a incapacidade, às vezes, dele compreender alguma coisa que para ti é óbvia, para ele ainda não é. Tu não tens a imaginação
do cenário dele, ou até esqueceu-te, que tu pode ter passado por uma situação similar, né? Mas isso acontece muito com pessoas convertidas, né? A pessoa se converte, depois esquece como ela era quando estava na ignorância, quando não sabia nada da religião, e aí começa a julgar o outro como se o outro, né? Como se o outro estivesse no nível dele, conhecendo tudo como ele conhece, e, né, deve ser julgado então. Portanto, ó, tu sabes tudo que eu sei como eu sei e tu te negas a aceitar a verdade da religião. Não, a outra pessoa ainda, o nível de consciência dela em relação às coisas da religião é muito baixa, ela ainda não recebeu, ela ainda nem imaginou a primeira coisa a imaginar, né? Imaginar a história do Cristo, imaginar etc, etc, etc. E aí ela vai começar a entender coisas doutrinais, né? Que é o que todo mundo usa para bater nos outros na religião, né? Bom, continua, né? E também, se nós não temos uma boa imaginação, nós só percebemos, só vivemos naquilo que nós vemos. E aí nós não temos como sair da nossa situação. Então o cara se isola no quarto dele, fica na internet o dia inteiro jogando joguinhos o dia inteiro e não consegue sair daí. Por quê? Porque ele só consegue ver aquela realidade imediata dos sentidos. O computador, o quarto dele, né? O fato de que as pessoas estão lá na rua ignorando ele. E aí acaba agora. E pior, ainda chamar isso de realismo. Né? Então, existe um realismo, entre aspas, falso, que é isso. Né? Só acredito no que eu vejo. Né? É um pouco um certo sentimento assim do Tomé, de São Tomé, naquele caso específico. Não sei se São Tomé era assim, obviamente não, mas é extrapolar, né, o tomesismo, digamos assim, né, do só acredito vendo, só acredito tocando. Né? Nada que eu não estou vendo agora não existe. Tem pessoas que chegam nisso, né? Ah, eu não estou vendo o que está acontecendo em Nova York nesse momento. Não, nem existe isso. Nem sei se existe essas coisas aí. Porque só o que eu estou vendo existe para mim. Isso é o, digamos assim, o paroxismo, né, dessa falta de imaginação, né, de não ser poeta, segundo aqui a nossa terminologia nesse texto, certo? Era isso por hoje, pessoal. Gostou, curte e compartilhe. Até mais.